Em vista dos recentes acontecimentos em Israel, trago aqui este vídeo com muito respeito aos povos envolvidos neste conflito. Não procuro deslegitimar ou condenar a causa de ninguém, apenas apresentar um livro que nos ajuda a entender como se deu a construção moderna do Estado de Israel. A Invenção da Terra de Israel, publicado pela primeira vez em 2012, é um livro escrito pelo historiador israelense Shimon Sand, autor polêmico e mundialmente conhecido por fazer críticas ao Estado de Israel, mesmo sendo judeu e educado na cultura tradicional judaica. Um dos pontos principais deste livro gira em torno da palavra invenção. Para ele, a construção de Israel enquanto país não foi algo orgânico, mas sim algo projetado e executado com maestria pela comunidade judaica. Nessa obra, Sand desafia a narrativa histórica, tradicional e popular de que os judeus são descendentes diretos dos antigos habitantes dessa terra. Ele argumenta que a ideia de uma nação peregrina que retornou à sua casa ancestral após séculos de exílio é uma construção mitológica que não tem uma base histórica sólida. Como professor da Universidade de Tel Aviv, Shimon Sand nos brinda com uma rica documentação de fontes e argumentos que visam comprovar essa teoria. No entanto, deixa muitas lacunas sobre a legitimidade da presença dos judeus na Terra Santa. O que sobra de fontes históricas em seu livro falta de explicações teológicas. O autor não mostra com clareza as referências bíblicas para fazer tais afirmações. Isso é explicado devido à sua formação acadêmica. Já fiz um vídeo sobre um outro livro polêmico dele, denominado A Invenção do Povo Judeu, lançado pela primeira vez em 2008. Neste livro, ele fala que a origem do povo judeu, baseado em uma linhagem de sangue, é uma invenção, pois as pessoas que hoje se denominam judias são descendentes de conversos a essa religião, e não descendentes diretos de uma mesma linha ancestral. Ou seja, o personagem bíblico Abraão é apenas o pai espiritual dos judeus, como é dos cristãos e dos muçulmanos, mas não é o pai biológico dessa nação, como fazem pensar os atuais israelenses. O autor compartilha da mesma ideia da filósofa Hannah Arendt e a historiadora Karen Armstrong, de que a ligação judaica baseada na raça é uma invenção antissemita que, por desaviso ou conveniência, acabou sendo incorporado à identidade judaica. Também há forte elemento do nacionalismo alemão presente nessa afirmação de pureza de sangue. Este livro, em especial, explora a construção ideológica da identidade israelense e examina como essa narrativa foi forjada para justificar a presença dos judeus na região. Como essa afirmação é cheia de problemas, a primeira coisa que o autor busca fazer é desconstruir os mitos que estão presentes na mente das pessoas que legitimam essa afirmação. Dentre esses mitos está a ideia de que os judeus sempre consideraram a Palestina como a sua pátria. Na verdade, esta é uma narrativa construída com o apoio político dos sionistas, que ganha força principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Ele mostra que muitos sionistas sequer professavam o judaísmo como religião. Boa parte destes eram cristãos, e a defesa da criação do Estado de Israel era baseado em uma convicção cristã, com o apoio de nações cristãs, tais como os Estados Unidos e Inglaterra. É importante ressaltar que a busca por construir um local que seja chamado Pátria dos Judeus serviu para proteção contra as constantes ameaças que sofriam na Europa, principalmente na Alemanha e Polônia. Este não é um ponto que ganha ênfase em seu livro, embora saibamos que é impossível discutir a realidade atual de Israel sem termos como pano de fundo os horrores do Holocausto. Em determinado momento, ele fala que a Torá, a Bíblia dos judeus, não é um livro patriótico como é a Ilíada, mas sim um livro de teologia monoteísta. Ou seja, o importante da Bíblia não está centrada na posse dos judeus da Terra Santa, mas sim em como deixaram de adorar os outros deuses para adorar o único Deus, Javé. Neste ponto, acho uma argumentação válida, porque na maior parte do Antigo Testamento, os judeus viveram como peregrinos, estrangeiros ou em exílio. Nem por isso Deus deixou de amar o seu povo e considerá-los povo escolhido. O autor dedica longo espaço de tempo ao seu livro para falar dos sionistas
que na visão dele foram os principais responsáveis pela criação moderna do Estado de Israel. Os sionistas são membros de um movimento político e ideológico. Este nome faz referência ao Monte Sião, localizado em Jerusalém, e que tem significados simbólicos para os judeus. Este grupo surgiu no final do século XIX com o objetivo de estabelecer um Estado judaico na Palestina, que na época fazia parte do Império Otomano, e mais tarde se tornou o moderno Estado de Israel. Sem a participação ativa deste grupo na política internacional, é provável que Israel não fosse construído. O sionismo tem suas raízes no contexto do nacionalismo europeu do século XIX e na resposta aos crescentes casos de antissemitismo na Europa. Theodor Herzl, um jornalista judeu austríaco, é considerado o fundador do sionismo político. Ele escreveu um livro chamado O Estado Judeu, em 1896, no qual argumentava que os judeus deveriam buscar a criação de um país na Terra Santa, como uma solução para os problemas enfrentados pela comunidade na Europa. Antes de chegar nessa resolução final, eles cogitaram a possibilidade de construir sua pátria em Uganda, na África, ou na Argentina, aqui na América do Sul. Mas essa ideia logo foi deixada de lado para centrar-se na Terra Santa. Desde então, o sionismo evoluiu e se diversificou em várias correntes, tais como o sionismo judaico, sionismo cristão, sionismo político, sionismo socialista, dentre outros. Além da participação política dos sionistas, a consolidação da terra de Israel como antiga pátria dos judeus deveu-se a uma invenção semântica e de linguagem que sustenta a ideia e a legitimidade do Estado de Israel. O autor argumenta que a fundação do Estado de Israel em 1948, envolveu uma redefinição deliberada da identidade e da história. Isso incluiu a reinterpretação de termos e conceitos-chave, como retorno à Terra Prometida, direito histórico e retorno dos exilados, de uma forma que fortaleceu a ideia de que os judeus modernos eram os herdeiros legítimos da antiga terra de Israel. Essa invenção semântica foi fundamental para justificar a criação do Estado e a expulsão dos palestinos, que já viviam na região. Além disso, Sandi argumenta que a invenção semântica também se estende à construção de uma narrativa histórica que retrata os judeus como uma nação que esteve em contínuo exílio por séculos e que retornou à sua terra ancestral. Ele desafia essa narrativa ao mostrar que a diáspora judaica foi caracterizada por uma grande diversidade geográfica e cultural, e que a ideia de uma identidade judaica única e ininterrupta é uma construção ideológica. Ao demarcar esses mitos e narrativas mitológicas, Shlomo Sandi busca desafiar a versão tradicional da história e da identidade judaica, promovendo uma abordagem mais crítica e objetiva da história e da formação do Estado de Israel. A invenção política do Estado de Israel também envolveu questões relacionadas ao território e às fronteiras. A definição das fronteiras do novo Estado, bem como a aquisição de terras por meio de compras, confiscos e outras medidas, foram desafios políticos significativos. No meio internacional, Shlomo Sandi argumenta que tanto o Império Otomano quanto a Grã-Bretanha desempenharam papéis importantes nos eventos históricos que levaram à criação de Israel, e ele explora como a política, a diplomacia e a ação dessas potências influenciaram a evolução da Palestina antes do estabelecimento de Israel. Em conclusão, pode-se dizer que Israel é uma invenção semântica, mitológica e política, não muito diferente da maioria das nações existentes hoje no mundo. Isso não significa que sua existência não seja legítima, pelo contrário, essas são as bases para a construção de qualquer nação. No entanto, ter a clareza desses fatos nos ajuda a olhar com maior empatia e humanidade a todos os atores políticos que disputam hoje pela posse e domínio na Terra Santa.